compartilhar a tela. Estão vendo já minha tela? Sim. Sim. Ah, deixa eu só abrir aqui a... Tá, beleza. Na aula passada, lembram o que a gente estava estudando? Alguém aí lembra do que a gente viu, o que a gente chegou a ver na nossa última aula? Hein, pessoal? Transformar os diagramas em tabela. Isso, a gente estava transformando o nosso diagrama em tabela, né? E a gente viu que tem 7 etapas. A gente tem 7 etapas diferentes que a gente tem que ir passando por elas, uma por uma, para transformar o desenho nas tabelas. Então, a gente parou a nossa última aula na etapa 3, tá? Então, hoje a gente vai continuar as outras etapas restantes. E vamos fazer, por exemplo, olha, um exercício só para a gente ver se consegue entender bem certinho, tá? Então, vamos pegar aqui. Nós temos a nossa regra, né? Não sei se vocês lembram, né? Qual que era a nossa primeira regra aqui? A gente tinha a etapa 1, né? A etapa 1 era literalmente criar uma tabela para todas as entidades, né? Que era a coisa mais simples que a gente tinha. A etapa 1 é simplesmente olhar para o desenho, né? Procurar as entidades e criar uma tabela para cada uma, colocando como atributos esses atributos simples dessas tabelas, né? Então a gente colocou, por exemplo, tabela projeto, tabela departamento, tabela empregado, esse procedimento simples, né? Então, de criar uma tabela para cada um das nossas entidades. Depois a gente viu a etapa 2, que a etapa 2 era modelar a entidade fraca. Que, por exemplo, é um caso que a gente tem aqui, tá? E a etapa 3 era relacionamento 1 para 1. Que a gente viu que a gente vai puxar a chave primária do lado que tem participação parcial para o lado que tem participação total, né? Então a gente vai puxar uma chave primária. Então, beleza, agora a gente vai para a etapa 4. A etapa 4 é para modelar... Ah, não, tá aqui. A etapa 4, que é agora que a gente vai ver, é para mapear um tipo de relacionamento binário 1 para n, né? Então, o que a gente vai fazer nesse caso? É bem simples também. A gente vai puxar como chave estrangeira a chave primária que está no lado do 1 e colocar ela como estrangeira no lado do n. É bem isso que a gente vai fazer. Então, vamos pegar aqui, então, acho que tem bastante pessoas, pessoal que está aqui na chamada, né? Quem não estava na última aula com nós, que viu essas etapas antes? Eu estava na professora. Eu não tava, não. Tá. Tem mais alguém que não estava, além da Isabelle? Eu não tava não, professor. Tá, a Francisca também. Tá, então vamos fazer um exemplo do zero para explicar como é que funciona, tá? Então aqui, ó, vocês estão vendo aqui, isso daqui foi umas resoluções de exercícios, né? Que a gente fez lá da lista passada. Que a gente fez a correção junto, né? Então aqui tem, lembra que tem aquele exercício do futebol, né? O Johan não estava, mas assistiu no YouTube. Então lembra que a gente tem aquele, lembra que a gente fez aquele exercício que era para criar um modelo para o Campeonato Brasileiro, né? Dele? Desse exercício que a gente fez? Sim. Sim, professor.
Aqui a gente fez a correção dele, né? E eu criei esse diagrama junto com vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que sair desse desenho e transformar esse desenho num conjunto de tabelas que vai ser o nosso banco de dados, tá? Então, vamos pegar... Acho que vamos pegar esse exemplo aqui, não do futebol, vamos pegar o da... Vamos pegar esse exemplo aqui da faculdade, tá? Que fica melhor, porque tem casos mais... Então, ó, tem o que é esse nosso diagrama? Eu tenho um aluno, o aluno tem uma data de nascimento, um nome que é formado por um primeiro nome e um segundo nome, um número que é único, um CPF, um sexo, uma turma, uma formação, um endereço atual, endereço fixo. Endereço fixo é formado por cidade, estado, CEP, logradouro, né? Um aluno pode ter um departamento principal no máximo e no mínimo. Departamento pode ter vários alunos. Departamento pode não ter nenhum departamento secundário, mas pode ter no máximo um. Departamento pode ter vários alunos, tendo ele como secundário. E o departamento oferece disciplinas, tá? Um departamento oferece várias disciplinas, mas... Tipo, então aqui a gente tem o nosso desenho. A gente vai sair desse desenho para transformar isso aqui em tabelas. Então, como a gente vai fazer isso, né? A gente vai aplicar 7 regrinhas, que são passos, 7 passos que a gente vai passar, do primeiro até o 7º. Depois que a gente concluir o 7, a gente vai ter terminado. Então, nosso primeiro passo, né, que tem, a gente for ver aqui, tá na... Eu tenho aqui nos slides, tá aqui, etapa 1, né? Na etapa 1, mapeamento dos tipos de... Ou seja, as entidades que eu tenho vão virar tabelas, ó. Para cada entidade regular, criar uma relação R, criar uma tabela, que inclua todos os atributos simples dessa entidade. Então, o que é um atributo simples? Atributos simples são esses aqui, ó, que é só um círculozinho normal. Então, a gente vai criar uma tabela que inclua só os atributos simples. Por exemplo, telefone não é um atributo simples, porque ele é um atributo multivalorado. Endereço fixo não é um atributo simples, porque ele é um atributo composto, porque ele tem partes que compõem ele. Então, nosso primeiro passo vai ser criar essas entidades, incluindo apenas os atributos simples. E aqui tem uma... Quando tem um atributo comum, a gente vai ignorar ele e incluir apenas os atributos simples desse atributo composto. Ou seja, então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, quais são as nossas entidades aqui nessa nossa tabela? Departamento, disciplina e aluno. Isso, departamento é uma tabela, disciplina e aluno. Então, a gente vai dizer que essas são as nossas 3 tabelas por enquanto. Então, como colunas, tá? E quem não estava na aula, qual a anotação que a gente vai colocar? A gente vai colocar os nomes das tabelas aqui e as colunas entre parênteses, tá? Então, quais vão ser as minhas colunas de departamento da tabela? Os atributos simples. Então, quais são os atributos simples do departamento? O código, que é a chave primária, que a gente coloca mais na esquerda, né? Quais são os atributos simples? Escritório, faculdade. Nome, faculdade. Esse. Escritório, faculdade e nome, né? O nome do departamento. Então, vou botar aqui para ficar... Acho que deu. Isso daqui é a nossa primeira tabela. Vamos olhar agora a disciplina.
Qual é a chave primária de disciplina? Nome. Não, é a sublinhada, ó. O número da disciplina. O nome pode ser repetido, né? A gente tem um código aqui, um número. Lembrando assim, chave primária sempre vai ser o que está sublinhado, né? Então, nesse caso aqui, está sublinhado aqui o número da disciplina, né? O código dela. Permitir. Então, o número da disciplina é a nossa chave primária. E quais são os atributos simples dessa entidade? Hein, pessoal? Vamos dizendo aí para mim. Quais são os atributos simples dessa entidade de disciplina? Nível, nome, descrição, número de horas. Isso. Nome, descrição e número de horas. Eu tenho um atributo que não é simples aqui? Tem. Não. Não, não tem. São todos atributos simples, são só o círculozinho bem comum. Então é bem isso que a gente quer. Mesma coisa para aluno. Aluno agora a gente vai ter mais situações, né? Ó, podem ver aqui, o telefone foi omitido do departamento, porque ele não é simples, né? Então, aluno, o que vai ter no aluno? Qual que é a chave primária? O aluno. Qual que é a chave? CPF. Oi? CPF, o que está sublinhado, exatamente. CPF é a nossa chave primária. Agora, quais são os atributos simples de aluno? Nome, sexo. Nome não é simples, Endereço olha aqui, ó. atual, endereço Nome é fixo. composto. O nome não é um atributo simples, o nome tem partes aqui, ó. O nome é composto por um primeiro nome e um sobrenome. Então, nome não é um atributo simples aqui. Tá vendo que ele tem, é um atributo que tem atributos, né? Ele é um atributo composto. Então, ele, nesse caso aqui, ele não é um atributo simples. Então, aqui que a gente vai ter, então, de atributo simples aqui. O primeiro nome e o segundo nome. Isso, a gente vai ter exatamente aqui, ó, na regrinha do slide, o que vocês podem ver aqui, ó? Incluir apenas os atributos simples de um atributo composto. Ou seja, a gente não vai colocar nome, a gente vai colocar primeiro nome e sobrenome. A gente vai colocar os atributos simples desse atributo composto. Então, a gente vai colocar aqui, ó, primeiro nome e sobrenome. Mais depois nascimento, que é simples, a data de nascimento, né? O número, é simples também. O sexo, a turma, a formação, o endereço atual. E agora, no endereço fixo, o que eu vou colocar? Cidades, Isso. cidade, Cidade, CEP. estado, CEP e logradouro. Então, aqui agora eu vou até botar em negrito as tabelas para ficar bem claro. Tá? Então, as tabelas que a gente tem na primeira etapa são essas aqui. Então, isso é que a gente é o primeiro passo que a gente fez para transformar esse desenho em um conjunto de tabelas de um banco de dados. Tá dando para ler, pessoal? Não tá pequeno? Tá dando para ler, professor. Tá. Tá dando para ler, professor.
Então, qual que é a nossa segunda etapa, tá? Segunda etapa é mapear entidades fracas, tá? Entidade fraca, lembro que é essas entidades aqui, ó, que tem a borda dupla, que é uma entidade que ela depende de outra, né? Então, tu tem essa entidade que tem borda dupla e ela tem um relacionamento com borda dupla. A gente tem uma entidade com borda dupla aqui? A gente tem uma entidade fraca nesse nosso diagrama? Telefone. Tem. Telefone. Qual? Telefone não é uma entidade, telefone é um atributo. Aqui, ó, isso daqui, o conceito da borda dupla é para uma entidade fraca. O conceito da borda dupla num atributo é de um atributo multivalorado. E são duas coisas diferentes, tanto é que depois a gente vai ver o que vai fazer com o telefone. Mas o telefone não é uma entidade. O telefone é um atributo. Então, eu tenho uma entidade fraca aqui? Não tem. Se eu não tenho algo, por exemplo, olha, etapa 2 é para modelar a entidade fraca. Se eu não tenho entidade fraca, eu posso simplesmente pular essa etapa. Porque eu não tenho ela. Literalmente, eu não tenho ela, então eu não preciso fazer. Mas no caso, né, se tivesse, que nem aqui tem, né? Então, o que a gente faria nesse caso aqui? A gente criaria uma tabela dependente, né? Olha, nessa segunda etapa, o que eu faria? Eu olharia para qual entidade, ou seja, qual o quadradinho que tem borda dupla. Eu ia criar uma tabela para ele. E eu ia colocar como colunas todos esses atributos aqui, ó. Nome, sexo, data de nascimento e parentesco. Colocar como colunas. E além disso, o que eu ia fazer? Eu ia olhar. Uma entidade fraca, uma entidade que tem borda dupla, ela sempre vai estar conectada num relacionamento que tem borda dupla também. Então, eu ia olhar o outro lado desse relacionamento, né? E olhar quem é a outra entidade que está no outro lado desse relacionamento aqui, dessa entidade fraca. Empregado. Daí o que eu vou fazer? Eu vou puxar a chave primária do empregado, ou seja, esse SSN aqui, e vou colocar junto nessa tabela. Então, é uma tabela que ela vai puxar uma coluna dessa outra. Então, ela vai ter uma coluna a mais, né? Que vai ser o SSN, né, do empregado. Então, ele só vai fazer isso, vai puxar a chave primária da entidade que está no outro lado do relacionamento. Toda entidade fraca sempre vai ter esse relacionamento com borda dupla. Então, tu só vai olhar para o que está no outro lado, pegar a chave primária e trazer para essa tabela aqui. Nesse caso do nosso exercício que a gente está resolvendo, não tem entidade fraca. Então, a gente não faz nada. Tá? Terceira etapa. Relacionamento 1 para 1, né? Mapeamento dos relacionamentos 1 para 1. Lembrando que aqui é quando a gente fala relacionamento binário 1 para 1, eu estou dizendo que tem que ter a cardinalidade máxima nos dois lados do relacionamento, tem que ser 1. Então vamos olhar para cá. Eu tenho algum relacionamento que é 1 para 1 aqui? Sim. Qual? Qual relacionamento? Não tem, professor. Não tem. Quando eu falo relacionamento 1 para 1, não é ter aqui, ó, parênteses 1 e 1, tá? Porque aqui, ó, esse 1 aqui é cardinalidade mínima, né? Eu falei que tem que ter o máximo nos dois lados ser 1. Então, o máximo aqui é o 1, o máximo aqui é N. Então, o que eu falei, mapeamento dos relacionamentos, né? Então, o relacionamento é esses losangos, tá? Então, principal é um relacionamento. Daí eu vou olhar, eu tenho que ver se tem máximo 1 e 1 nos dois lados.
Então, principal tem máximo 1 aqui, tem máximo N aqui. Relacionamento secundário tem máximo 1 aqui, máximo N aqui. Relacionamento oferece máximo 1 aqui, máximo N aqui. Então, aqui, nesse caso, não tenho nenhum relacionamento 1 para 1. Então, se eu não tenho nenhum relacionamento 1 para 1, eu posso simplesmente pular essa etapa também. Mas eu vou explicar, então, como é que funciona, né, para o pessoal que não estava na aula passada, o que a gente vai ter que fazer aqui, nesse relacionamento 1 para 1, tá? Então, o que a gente vai ver? O que a gente tem que ter de importante aqui, o que a gente tem que perceber, esse aqui, ó, por exemplo, olha, esse daqui é um relacionamento que eu tenho. Uma enfermeira é responsável por, no mínimo, 0 ou, no máximo, uma ala de hospital. Ou seja, o que a gente pode ler aqui? Algumas enfermeiras, ou seja, nem todas, porque o mínimo é 0. Ou seja, algumas enfermeiras vão ser responsáveis por alas do hospital. Então, e quando ela é responsável por, no máximo, uma, ou seja, por uma ala só. Nenhuma enfermeira vai ser responsável por mais de uma ala. E nem todas as enfermeiras são responsáveis por alas. Então, imagina assim, meu hospital tem 5 alas diferentes. Por exemplo, a ala pediátrica, a UTI, a ala de emergência. Então, vamos supor que tem 3 alas, essas 3. E no meu hospital tem 12 enfermeiras. Então, apenas 3 enfermeiras vão ser responsáveis por alas. Então, vou ter 3 das 12 que vão ser responsáveis por essas alas do hospital. Agora, uma ala de hospital é de responsabilidade de, no mínimo, uma e, no máximo, uma enfermeira. O que isso implica, né? Que todas as alas de hospital obrigatoriamente tem que ter uma enfermeira que é responsável. Acho que alguém falou alguma coisa. Professor, o Kevin tá Oi. querendo entrar na aula aí. Não entendi. O Kevin tá querendo entrar na aula, só não aceitou ainda não. Tá. Não, beleza. A internet tá ruim. Tá ruim a internet? Aqui tá. Tá gravando o meu áudio? A minha tá normal. Professor, aqui a internet tá ruim também, tá travando. Ai, tá. Vamos aguardar um momentinho, ver se melhora. A hora que melhorar, daí a gente continua. Porque, assim, querendo ou não também, a aula está sendo gravada, né? Então, isso daí vai ficar disponível, né? Então, eu posso postar no YouTube também. Se alguém está só com um plano de WhatsApp, eu mando pelo WhatsApp também. Então, a ideia de gravar é justamente a gente lidar, porque aqui a gente sabe que a internet é complicado mesmo. Professor, então seu posta aí, depois a gente vê pelo YouTube. É. Não, eu vou postar sim. Porque tá travando. Tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer nesse caso? Então, olha, o que a gente vai fazer aqui é literalmente pegar a entidade que tem participação total, que vai ser a que tem o mínimo 1 desse lado aqui, ó. Por exemplo, ala hospital tem o mínimo 1 aqui, porque uma ala hospital tem, no mínimo, uma enfermeira. Então, essa entidade que tem aqui, a gente sempre lembra que a gente sempre lê nesse sentido aqui. A gente lê o nome da entidade, o relacionamento, daí a cardinalidade e a enfermeira. Então, essa cardinalidade aqui é para essa entidade. Tá, entrou mais gente.
Então, quando eu falo aqui, ó, ala de hospital é de responsabilidade de, no mínimo, uma enfermeira, significa que a ala de hospital tem uma participação total. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai literalmente criar essa tabela, as duas tabelas normais, né? Ó, a enfermeira vai ter o ID, o nome e a data de nascimento, a ala vai ter o nome e a localização, só que o que a gente vai fazer nessa etapa? A gente vai literalmente puxar a chave primária do lado que tem o mínimo 1, né? Então, aqui, ó, enfermeira, a gente vai puxar a chave primária de enfermeira, o ID dela, e colocar na tabela do hospital. Então, justamente ficou aqui, ó, a ala do hospital, veio o ID da enfermeira, que é a responsável por essa ala. Porque toda ala tem uma enfermeira que é responsável. Então, ela vai aparecer aqui. Minha ala tem um nome, uma localização e o ID da enfermeira que é responsável por essa ala. E também vai puxar o atributo do relacionamento, que nesse caso é a data. Então, ele vai puxar essa data aqui também. Novamente, né, nesse nosso exemplo que a gente está resolvendo aqui, não tenho nenhum relacionamento 1 para 1. Então, não preciso fazer nada. Tá? Até aqui, pessoal, deu para entender? Como é que funciona? Sim. Sim. Sim, professor. Então, agora a gente vai entrar na nossa etapa 4. A etapa 4 é mais simples ainda, tá? É mais fácil de entender do que essa etapa 3. Porque a gente só vai olhar isso daqui, ó. Mapeamento de relacionamento binário 1 para N. Ou seja, o máximo num lado tem que ser 1 e no outro lado o máximo tem que ser N. E o que a gente vai fazer? Puxar a chave primária que está no lado do 1 e colocar na tabela que está do lado do N. E a gente vai colocar também todos os atributos que estão no relacionamento. Então, vamos olhar para cá. Então, a gente vai olhar. A gente tem um relacionamento que é 1 para N aqui? Sim. Qual que é 1 para N? Departamento para aluno. Isso, esse daqui é o principal, ó, máximo 1, máximo N. O departamento para aluno é esse daqui também, máximo 1, máximo N. E aqui também, ó, máximo 1, máximo N. Então, os três relacionamentos aqui são de 1 para N. Então, agora a gente vai ter que lidar com esses três relacionamentos. Então, primeiro, vamos começar por esse daqui que está mais em cima. O que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar meu relacionamento, que é o principal, e vou fazer o seguinte. Eu vou olhar para a chave primária do lado que tem máximo 1. Então, esse lado aqui tem máximo 1. Qual é a chave primária da entidade? Da entidade de departamento? Código. Código. Então, eu vou copiar esse código, né? Eu vou colocar esse código dentro da tabela do lado do N. Ou seja, dentro de aluno. Então, aqui dentro dessa tabela aluno, eu vou colocar o código do departamento. Código, departamento, e vou botar principal, né? Para indicar de qual relacionamento que ele veio. Ó, o código do departamento principal, porque todo aluno tem um departamento principal. Então, esse código veio daqui e entrou aqui. Então, agora eu estou dizendo que um aluno tem uma cidade, um estado, um CEP e um código do seu departamento principal, que é uma chave estrangeira que aponta para a minha tabela departamento na minha coluna código, que é chave primária. Então, com isso, a gente já fez isso daqui. Tá? Tranquilo. Beleza, agora no secundário, o que eu vou fazer nesse relacionamento aqui? Agora, nesse daqui, quero que vocês me digam o que eu vou fazer. Pegar a chave primária do código e colocar na tabela de aluno.
Perfeito, a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. Só que justamente, como aqui, ó, um aluno tem um departamento principal e pode ter um secundário. Então, a gente vai botar aqui, ó, só um nome diferente, código departamento secundário. Então, só para diferenciar os dois, ele tem dois códigos de departamento. O departamento principal que ele faz e o departamento secundário que ele faz. Agora, o relacionamento oferece, o que eu vou fazer? Nesse relacionamento oferece, o que eu vou fazer? Pegar a chave primária de departamento e pôr na tabela de disciplina. Perfeito. Então, toda disciplina vai ter um código departamento. Um código departamento. Por quê? Então, toda disciplina tem um departamento que oferece ela. Então, toda disciplina é de um departamento. Então, esse departamento aparece aqui, ó. Toda disciplina tem um número, um nível, um nome, uma descrição, uma quantidade de horas e o número do departamento que oferece essa disciplina. Então, toda disciplina vai ter essa coluna a mais também. Tem mais um relacionamento 1 para N nesse nosso diagrama? Não. Não, acabou. Então, a etapa 4 a gente terminou. Então, a gente pode passar para a etapa 5. Tá? A etapa 5, o que a gente vai fazer? Mapear os relacionamentos N para N. N para N são os relacionamentos que têm o máximo N nos dois lados. Então, o que a gente vai fazer quando a gente tem máximo N nos dois lados? A gente vai criar uma tabela nova, que vai dar o nome do relacionamento para essa tabela nova. Nesse caso aqui, eu tenho relacionamento N para N? Não. Não, posso pular a etapa. Já está pronto. Nesse caso aqui, já está pronta a nossa etapa. Já foi feito. Mas vamos mostrar então aqui um exemplo. Então aqui, ó, se vocês forem olhar, eu tenho esse relacionamento aqui de empregado com projeto, né? Então, ó, o máximo M e N, ele diz aqui, mas isso é a mesma coisa, tá? É muitos para muitos, tá? N e N. Dá para contar como N e N. É a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui, ó? Eu vou olhar, eu tenho uma entidade que tem N dos dois lados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela que tem esse nome aqui, trabalha em. Então, aqui, ó, criei a tabela trabalha em. Eu vou colocar o atributo dela aqui dentro, horas, né? E o que eu vou fazer? Eu vou puxar a chave primária dos dois lados e colocar aqui dentro. Então, olha, eu vou puxar a chave primária de empregado, que é esse SSN aqui, ó. Vou puxar o SSN de empregado, vai estar aqui. E eu vou puxar a chave primária de projeto. Se vocês forem olhar aqui, as duas estão sublinhadas, né? Nome e número. Então, essas duas são a chave primária. Então, literalmente, eu puxo as duas daqui. Então, essa tabela trabalha em, o que ela vai ter? Os atributos que o relacionamento já tem. E ele vai ter uma chave primária, que é uma junção da chave primária das entidades que estão dos dois lados. Ele vai puxar a chave primária de empregado, vai puxar a chave primária de projeto e vai colocar tudo isso como chave primária dela. Deu para entender? Deu? Deu? Beleza, então. Deu. Etapa 5 é basicamente isso. É só, olhou, tem um relacionamento que é N para N, vai ter que fazer uma tabela nova. Bem fácil. Etapa 6. Mapeamento dos atributos multivalorados. Lembra o que é um atributo multivalorado?
Sim, é aqueles que tem borda dupla. Exatamente, ele tem mais de um valor. Então, o que a gente vai fazer? Para cada atributo multivalorado, criar uma tabela. E essa tabela vai ter um atributo que é ele mesmo, mais o atributo chave primária da entidade que ele pertencia. Ou seja, vamos olhar para cá. A gente tem um atributo multivalorado aqui? Sim, Sim. O telefone, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma tabela para o telefone. Telefone vai virar uma tabela. A gente vai deixar aqui em negrito, só para deixar claro que é uma tabela. E quais vão ser as colunas do telefone? Ele mesmo, né, o número do telefone. Então, telefone vai ter um número de telefone. Então, ele mesmo, como ele já era um atributo, ele se mantém um atributo dentro da tabela dele. Só que vai ter uma coluna adicional, que vai ser a chave primária da entidade que ele pertencia. Ou seja, qual entidade? Qual a coluna? departamento. Isso, vou pegar a chave primária dela, o código. Então, código DEP. E as duas juntas eu vou sublinhar, porque as duas juntas vão virar a chave primária. Então, é isso daqui que eu faço para o telefone, que é uma entidade, um atributo, quer dizer, um atributo multivalorado. Porque eu estou dizendo aqui, olha, cada departamento pode ter mais de um número de telefone. Então, eu estou falando aqui, ó, vou ter uma tabela de telefones, que vai ter vários números e os departamentos de quem são aqueles telefones. Então, por exemplo, se eu tenho o departamento 1 e o departamento 1 tem 3 números de telefone, eu vou ter o primeiro número de telefone do código 1, o segundo número de telefone do código 1, o terceiro número de telefone do código 1. Então, vai ter uma tabela que vai mostrar justamente isso, o fato de terem vários números de telefone para cada departamento. Então, eu só vou fazer isso. Tem um atributo que tem borda dupla, ele vira uma tabela, com ele mesmo como coluna, e a chave primária da entidade que ele estava conectado. Então, essa é a nossa etapa 6. E a nossa etapa 7... Etapa 7 é para mapeamento dos tipos de relacionamentos enários, né? Ou seja, relacionamentos entre mais de duas entidades. Então, um relacionamento entre mais de duas entidades, esses relacionamentos nesse formato aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho fornece, né? Fornece é um relacionamento entre projeto, a peça e o fornecedor. Ou seja, um fornecedor fornece uma quantidade de peças para um projeto. Então, isso daqui é um relacionamento enário, ou seja, entre mais de duas entidades. Então, esse relacionamento entre mais de duas entidades também vira uma tabela própria. Então, o que ela vai fazer? Vai virar justamente uma tabela própria, fornece, que nem está aqui, fornece, vai virar uma tabela própria, e ele vai puxar o quê? A chave primária de todas as entidades que estão conectadas nesse relacionamento. Então, eu tenho projeto, tem código P, que é a chave primária do projeto, o nome da peça e o código do fornecedor. Ou seja, e também a quantidade que está aqui, o atributo do relacionamento. Então, eu vou puxar literalmente a chave das 3 entidades que conectam ela e colocar nessa tabela. Então, ó, fornece, vai ter um código do fornecedor, um nome da peça que veio da peça, um código do projeto que veio do projeto e a quantidade que veio dela mesma. Então, cria uma tabela que puxa as chaves de todas as entidades que estão conectadas nela. Deu para entender, pessoal? Sim. Então, nesse caso aqui, eu tenho um desses tipos de relacionamento? Não. Não. Então, eu já passei pelas minhas 7 etapas e esse daqui é a resposta da conversão. Então,
Então, meu banco de dados para esse desenho vai ter essas 4 tabelas. Departamento, disciplina, aluno e telefone. E vão ser essas colunas que estão em parênteses. Então, essa daqui é a resposta para esse desenho. Entenderam como é que funciona esse processo? Entendi. Sim. Vamos fazer agora esse daqui junto? Então, vamos pegar aqui, ó. Esse daqui, só que daí, então, vamos fazer, vocês fazendo ele agora, tentando lembrar das nossas etapas e fazendo isso junto. Então, nossa primeira etapa, qual que é a nossa primeira etapa? Criar uma entidade para criar uma tabela para Fazer uma cada tabela entidade. para cada entidade. Isso, criar uma tabela para cada entidade forte, né? Então, quais são as minhas tabelas que eu vou criar? Time, jogador, partida, edição. Time, jogador, partida e edição. Perfeito. Agora, quais vão ser as colunas de time? Estádio, cidade, nome, data de fundação e estado. Estádio, cidade, nome, data, fundação e estado. Qual é a chave primária de time? Nome, Pode ser o nome, tá? Tá aqui, ó. Se vocês colocassem o nome como chave primária, eu daria certo, porque não vai ter 2 times com o mesmo nome, né? Mas não, uma recomendação de desempenho, tá? Normalmente não é recomendado botar texto como chave primária. Isso daqui é um conhecimento que vem mais tarde, lá na parte da computação mesmo, quando a gente já está falando do banco de dados no computador, depois a gente vai estudar um conteúdo que vai mostrar que chave primária para nós é sempre melhor que seja números, tá? Porque vai ser mais eficiente, o banco de dados vai ficar mais rápido, vai ter um desempenho melhor. Porque quando eu vou ter que comparar, é mais fácil eu comparar números do que comparar texto dentro do computador. Então, vamos pensar aqui já. Então, um número que possa identificar um time, que fica fácil. Tem um número que identifica o time? data de fundação. A data de fundação é uma data, também não conta como um número, né? Porque ela tem um formato de data. O que eu queria dizer assim, não tem um valor numérico para identificar um time. O código do time. Tem que Isso, criar a um gente vai código do time. criar um novo que vai ser código do time. A gente pode criar uma chave primária, que é um código. E nós vamos dar um valor. Então, por exemplo, sei lá, time 1, Flamengo, time 2, São Paulo, time 3, Corinthians, time 4, Inter, time 5, Grêmio, e assim por diante. Nós vamos dar um código para o time dentro do banco de dados. Tá? Então, é um valor pequeno e fácil de comparar. Então, isso daqui é recomendado quando a gente não tem uma chave primária numérica, né? Então, jogador, quais vão ser os atributos? As colunas. Nome, data de nascimento, número de camisa, a posição que ele joga. Aí, ó. Tem uma chave primária no jogador? Não, tem que criar Não. o código. Tem que criar. Código do jogador. Nesse caso, pode colocar CPF? Pode colocar CPF também. Só que assim, poderia colocar CPF tranquilamente. É só que justamente o CPF, ele é algo que só vai ser válido no Brasil, né? Se tu fosse modelar agora um campeonato
que fosse, sei lá, Libertadores, não ia funcionar CPF, né? E o código do jogador ia funcionar. É. Então, assim, CPF é algo exclusivo do Brasil, né? Então, normalmente, assim, também, pode botar, poderia colocar, eu daria certo também, pode colocar. Mas código jogador também funciona e poderia ser ampliado, por exemplo, se a gente quisesse aumentar esse nosso banco de dados para controlar a Libertadores, a gente ia poder. Mas assim, poderia ser CPF, tranquilamente. Oi. Pode O falar. apelido do jogador vai entrar como nome mesmo? Como? Porque tem jogadores sem apelido, né? Tu poderia colocar O uma apelido do coluna jogador apelido daí. vai entrar Não, como nome não, mesmo? ali seria o nome. Teria que colocar, então, um apelido aqui. Uma nova coluna. Ah, tá, Então, porque o nome é uma coisa, o apelido é outra. Se tu quer que o nosso banco de dados tenha os apelidos do jogador, ele vai ter que aparecer como uma coluna. Tranquilo? Professor, mas para colocar na tabela, o ideal é só os atributos que o diagrama tá mostrando, né? Sim e não, né? Por exemplo, assim, lembra que eu falei que esse diagrama é para ser o resultado da conversa de vocês com o cliente, né? Vocês vão conversar com um cliente, vão anotar o que ele fala, e daí vocês vão criar esse desenho para começar a mentalizar a imagem do banco de dados real, ou do programa real. Vamos supor que se vocês como programadores acham, seria interessante ter essa informação aqui, vocês poderiam levar isso para o cliente. Tu ia falar, cara, não seria melhor a gente botar uma coluna aqui, apelido também, porque muitas pessoas comuns vão se referir ao jogador pelo apelido e não pelo nome. Entende? Vocês vão levar essa sugestão aí para o cliente de vocês, a pessoa que está contratando vocês, e eles vão falar, uma boa ideia ou não, entende? Aí eles vão autorizar ou não. Justamente, tipo, você tem que lembrar que tipo, isso vai ser resultado de conversas com a pessoa que está contratando vocês. E se vocês conseguem imaginar uma forma de fazer algo melhor ou mais completo, vocês podem levar isso para o cliente e apresentar isso para ele, que ele vai gostar muitas vezes, né? Entendi, beleza. Então, partida. Partida vai ser, então, o quê? Vai ter uma data, um mandante, um visitante, os gols do mandante, os gols do visitante. Tem chave primária a partida? Não. Vamos botar, então, o código da partida. Não. Aqui já é bem importante, né? Tipo, no diagrama a gente não exige ainda chave primária. Agora, quando a gente já está falando de tabelas aqui no relacional, toda tabela tem obrigatoriamente uma chave primária. Se não aparece uma chave primária no diagrama, vocês vão ter que criar. Isso é uma regra. Tabela tem que ter chave primária. E a edição tem só o ano. Tem chave primária edição? Não, tem que criar também. Tem que criar. Tem um ano, né? O ano não se repetiria, muito provavelmente, nas edições, né? Do mesmo campeonato. Mas se a gente fosse controlar mais de um campeonato, repetiria o ano. Mas o ano também poderia ser assim. Eu daria certo se colocasse o ano também. Nesse caso aqui. Porque a gente está falando de um campeonato só. Só não poderia se o mesmo campeonato acontecesse 2 vezes no mesmo ano. Se um campeonato acontecesse 2 vezes no mesmo ano, não poderia ser o ano. Mas nenhum campeonato acontece 2 vezes no mesmo ano, né? Sim. Então, perfeito. Então, ó, a primeira etapa a gente já fez.
Segunda etapa é entidades fracas. A gente tem uma entidade fraca? Não. Não. Entidade fraca é entidade que tem borda dupla. É o quadradinho com borda dupla. Não tem nenhuma. Terceira regra. Relacionamento 1 para 1. A gente tem um relacionamento 1 para 1? Não. Não. Pula a etapa 3. Relacionamento 1 para N, etapa 4. Tem relacionamento 1 para N? Também não. Sim. Não? Não. Não mesmo. Sim. Realmente não tem nenhum 1 para N. Máximo N, N para N, máximo N. E aqui, ó, pessoal, 2 e 2. 2 vai contar como N. Mais de 1 conta como N. Então aqui é N e N. E aqui é N e N também. Etapa 4, também a gente pula. Etapa 5, relacionamento N para N. Tem relacionamento N para N? Sim. Tem. Então, vamos Sim. pegar então aqui o nosso primeiro. Joga. O que a gente vai fazer com ele? Criar uma tabela. Criar uma tabela. Perfeito. Então, joga, vira uma tabela. Quais vão ser as colunas dessa tabela? A chave primária de jogador e de partida. Tá, beleza. Código, opa. Código jogador, código partida. As duas juntas formam a chave primária dessa tabela. Beleza, é só essas colunas? Não, o relacionamento joga tem a entidade cartão e hora Isso do gol. mesmo. Perfeito. Perfeita resposta. Cartão e horário de gol. Tá? Então, por quê? Olha isso daqui. Isso daqui o joga é mostrando, olha. O jogador, sei lá, um jogador aqui jogou nessa partida, ele tomou ou não cartão e fez gol ou não nesses horários, né? Então é para controlar o desempenho de um jogador numa partida. Então, relacionamento joga tá pronto. Vamos botar aqui, só que eu vou... Aqui, como tem dois joga, né? Só que é um jogador joga e outro um time joga, né? Então vamos mudar o nome aqui. Jogador joga. E aqui vamos botar o time joga, né? Nesse relacionamento aqui, quais vão ser as colunas? A chave primária de time e de partida. Código do time. Código da partida. Tem mais alguma coluna aqui? Que vai ser colocada? Não. Não. Qual é a chave primária dessa tabela? Dessa time joga aqui. Qual que é a chave primária dessa tabela? A data. Qual? Não tem, né? Tem, aí que tá. Lembra que Poderia ser a data? as duas juntas, tá? Ó, sempre que tu cria um relacionamento N para N, as duas chaves juntas viram a chave primária. Tu sublinha as duas. Por quê? Olha, eu vou identificar o time mais a partida para... O time mais a partida identificam esse relacionamento. Mesma coisa aqui. A partida mais o jogador
identificam essa partida. Sempre que tem um relacionamento N para N, tu puxa as chaves dos dois lados e tu sublinha as duas. Porque tu vai fazer as duas juntas virarem a chave primária dessa tabela. Qual a nossa última tabela que a gente vai criar? Participa. Participa, perfeito. Quais vão ser as colunas? O código do time e o código de edição. Qual vai ser a chave primária dessa tabela? Os dois. Os dois juntos. Então, etapa 5 está concluída. Etapa 6. Atributo multivalorado vira uma tabela. Eu tenho um atributo multivalorado? Não. Posso pular a etapa 6. Etapa 7. Relacionamentos ternários ou enários viram uma tabela. Eu tenho um relacionamento entre mais de duas entidades? Não, então pula também. Pula também. Então, terminou. Essa daqui é a resposta para esse desenho. É isso daqui que vocês vão ter que fazer na lista de exercício de vocês. Então, vocês basicamente vão olhar para o desenho e vão olhando regra por regra e vão complementando essas tabelas aqui. Quando vocês terminarem a etapa 7, o resultado é o nosso banco de dados. Isso daqui, essas tabelinhas aqui, vai ser o que vocês vão ir lá no computador fazer no banco de dados. É o que vocês vão usar. Essas daqui são as tabelas que vai ter no banco de dados que vocês vão criar no computador. Então, agora vocês já têm a resposta. Meu banco de dados vai ser isso daqui. Tranquilo? Tranquilo. Não é tão difícil, não. Parece um pouco confuso, né? Porque a entidade, atributo e desenho, mas se a gente for ver na prática, né? É só regrinha bem simples, né? Então, é basicamente a gente olhar e botando aqui do lado, escrevendo do lado as tabelas. Simples assim. Mas ué, normal. E fica mais simples quanto mais a gente pratica, né? Sim. Então, pessoal, quanto à aula de hoje, esse era o restante do conteúdo que faltava. Então, agora, tipo, ficou mais dúvidas, alguma coisa que vocês queriam entender ou não entenderam bem? O pessoal que não estava na aula passada conseguiu entender agora como funciona? Consegui. Então, agora, pessoal, é só fazer a lista de exercícios, que já está lá no Google Classroom e também já mandei no grupo da disciplina, né? Então, agora vocês usar é literalmente pegar os desenhos que estão lá e fazer esse processo. Tranquilo? Tranquilo. Ficou alguma dúvida ou não? Tranquilo. Não. Tranquilo. Beleza, então Certo. podemos já encerrar a nossa aula de hoje. Vou parar de gravar aqui já.